Olá pessoal, um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Fábio Ramos, professor de Direito Constitucional, e hoje nós vamos aqui de dicas para o TRE São Paulo, perfeito? TRE São Paulo. Como é TRE, área judiciária, a gente não poderia deixar de falar do Poder Judiciário. Então nossa primeira dica, preste muita atenção, porque é acelerado, objetivo, direto ao ponto, pontos que a FCC sempre cobra em concurso. Então eu quero que você preste muita atenção, porque tudo que eu vou falar aqui é questão, já foi questão e será questão da tua prova. Preste muita atenção em cada detalhe para a gente pegar aqui todos os pontos principais desse concurso. Como o concurso do Poder Judiciário, nós vamos começar pelo Poder Judiciário. Como nós sabemos, o Poder Judiciário, ele se encontra no artigo 92 e vai até o artigo 126 da Constituição. E aí, nós temos a estrutura do Poder Judiciário. O órgão de cúpula do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, como você já sabe, guardião da Constituição Federal. Na tutela da Constituição Federal, quem será o guardião é o Supremo Tribunal Federal. É o órgão de superposição em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Bem, o STJ é o guardião da lei federal. É o guardião da lei federal, é o órgão de superposição em relação ao que é a justiça comum. Na tutela da Constituição Federal, nós vamos encontrar atuando o Supremo Tribunal Federal, que vai guardar o texto constitucional. Na tutela da Constituição Estadual, quem vai agir? O Tribunal de Justiça, que vai fazer o controle de constitucionalidade no âmbito estadual. Repare, pessoal, que nós temos a justiça especializada, trabalhista, eleitoral, onde você vai fazer aqui o teu concurso, e militar. O que não for da justiça especializada, os assuntos da justiça especializada, se não forem da justiça especializada, vão para onde? Justiça comum. Nós temos então a justiça comum federal, TRFs e juízes federais, e a justiça comum estadual, TJs e juízes de direito. Repare, se o assunto for da justiça especializada, vai para a justiça especializada. Se não for da justiça especializada, vem para onde? Justiça comum. Se for de interesse da União, se estiver lá no artigo 108 e 109, justiça comum o quê? Federal. Se não for da especializada, não for da comum, federal, o que sobra fica onde? Justiça estadual. Então, o segundo ponto, justiça estadual é a justiça residual, subsidiária, remanescente, é o que sobra, como regra geral. Repare que nós vamos encontrar o Supremo lá no topo, o órgão de cúpula, abaixo os tribunais superiores, são órgãos os órgãos de convergência. Aqui abaixo deles, os tribunais de segundo grau, segunda instância, os tribunais de justiça, TRF, TRTs, TREs, auditorias militares, se forem criados, e lá embaixo, juízes de primeiro grau, instância, primeiro grau, primeira instância. O juiz, ele é um órgão, sim, juiz ele é um órgão, e como órgão, ele não poderá impetrar um remédio constitucional. Que remédio é esse? É isso aí, habeas corpus. O juiz não poderá impetrar a ação de habeas corpus, porque a ação de habeas corpus é uma ação que tem a legitimidade universal. Universal, sim. Porém, juízes e tribunais não poderão impetrar essa ação. Vamos rememorar. Fábio, calma aí. E esse órgão aqui do lado de fora? É o Conselho Nacional de Justiça. É um órgão que, embora faça parte do Poder Judiciário, ele não tem função jurisdicional. É um órgão que de controle interno. Eu gosto de brincar e falar que é um órgão de FIA. Então, preste atenção. É um órgão de FIA. É um órgão disciplinar, funcional, fiscalizatório, financeiro e administrativo do Poder Judiciário. Embora faça parte do Poder Judiciário, ele nunca julga, não tem função o quê? Jurisdicional. Como regra geral, esses membros dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal e até mesmo do CNJ, eles serão nomeados por quem? Eles serão nomeados pelo presidente da República após sabatinada de quem? Do Senado Federal. Após sabatinada do Senado por maioria absoluta. Essa é a regra. Só que ele pode surtar e colocar o seguinte: o STM, os membros do Superior Tribunal Militar, a sabatinada do Senado não é por maioria absoluta, e sim por maioria o quê? Simples. Maioria simples. Cuidado com isso. Bem, para ser ministro do Supremo, para ser membro aqui do STF, vai ter que ser o quê? Brasileiro nato. Sim, cargo privativo brasileiro nato. Todos os membros do Supremo Tribunal Federal são o quê? Brasileiros natos. E aí, indiretamente, o que ele poderia te cobrar? Já fazendo um link com a parte de nacionalidade. Artigo 12, parágrafo 3º. Combinado com o artigo 80 que a gente encontra. Olha aqui, com a ausência do presidente, quem vai substituí-lo? O vice-presidente. Com a ausência do presidente e vice, há uma ordem de substituição. Qual é a ordem? Presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do STF. Na verdade,
essa ordem de substituição dá para a gente os cargos privativos de brasileiro nato. Quais são os cargos? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do Supremo também serão o quê? Brasileiros natos. Olha aqui, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Defesa. Repare que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele será o presidente do CNJ. Então, implicitamente, a gente consegue observar que o presidente do CNJ também é o quê? Brasileiro nato. Agora, o teu concurso é para o TRE. Repare só, ele pode surtar e colocar um dispositivo. Para ser ministro dos tribunais superiores, precisa ser brasileiro nato? Não. Mas se você for lá no artigo 119, parágrafo único, o que você vai encontrar? Na composição do TSE, que você sabe muito bem qual é, nessa composição, o presidente e o vice-presidente do TSE, eles serão eleitos dentre os ministros do Supremo, porque nós temos ministros do Supremo aqui no TSE. Então, o presidente e vice serão eleitos dentre os ministros do Supremo. Eu não estou falando que o presidente e o vice do Supremo será o presidente e vice do TSE, não. Eu estou falando que o presidente e o vice-presidente do TSE serão eleitos dentre os ministros do Supremo. Isso quer dizer o quê? Que o presidente do TSE e o vice-presidente também são o quê? Brasileiros natos. Você pode afirmar isso com certeza. Vamos em frente? Outro ponto é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, têm jurisdição em todo o território nacional. O Supremo e os tribunais superiores e o CNJ têm sede na capital federal. Então, repare, Supremo, os tribunais superiores, CNJ, sede na capital federal. Agora, o Supremo e os tribunais superiores, além da sede na capital federal, têm jurisdição em todo o território nacional. Eu quero falar de um outro ponto aqui que também cai em prova direto. A FCC cobra muito. Qual é esse ponto? São as garantias dos membros do Poder Judiciário. A garantia do Poder Judiciário, que se divide em garantias institucionais e garantias funcionais. Garantias institucionais são garantias do Instituto do Poder Judiciário, do Poder Judiciário como um todo. São aquelas garantias de autonomia, eu chamo de autonomia FIFA. Autonomia FIFA, financeira, funcional e administrativa. Sim, o Poder Judiciário tem essa autonomia funcional, administrativa, vai organizar secretarias, prover cargos. Também tem autonomia financeira, vai elaborar a sua própria proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos com os demais poderes, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa proposta tem dois caminhos. Se não for encaminhada no prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para fins de consolidação, o Poder Executivo vai considerar os valores da Lei Orçamentária o quê? Vigente, e não anterior. Grife isso. Lei Orçamentária vigente. Se for encaminhada, mas for encaminhada em desacordo, o Poder Executivo vai ajustar esses valores para fins de consolidação. Ele pode ajustar sim. Perfeito. Essas são garantias institucionais. Lembrando que essas garantias também são aplicadas aos membros do Ministério Público, na verdade, ao Ministério Público também. Mas o Ministério Público, ele tem uma outra garantia, sim, institucional. Os princípios institucionais são a indivisibilidade, independência funcional e a unidade. Cuidado, isso lá no MP. Agora, as garantias funcionais, elas são aplicadas aos membros do Poder Judiciário e também aos membros do MP. São garantias funcionais para que os membros do Poder Judiciário possam exercer essa atribuição de forma mais transparente, sem pressão dos outros poderes. E se dividem em garantias de independência e garantias de imparcialidade, são as vedações. Memorize rapidamente. Eu gosto de falar que o magistrado ele é invisível. Ele tem a garantia da inamovibilidade, vitaliciedade e da irredutibilidade do subsídio. Está aqui, ó. O magistrado, ele é o quê? Inamovível. Ele não poderá ser removido a qualquer preço. A remoção do magistrado só poderá acontecer se for por maioria absoluta e por interesse público, sim, maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurado que ampla defesa. O magistrado também tem a garantia da irredutibilidade do subsídio. O subsídio dele não poderá ser removido, ou melhor, não poderá ser reduzido. Ele tem que respeitar o teto remuneratório. Então, calma aí. Essa irredutibilidade é chamada de irredutibilidade nominal e não real, porque ele respeita o teto do funcionalismo público, que é o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, repare, irredutibilidade nominal e não real, ou seja, relativa e não absoluta. O magistrado também tem a garantia da vitaliciedade, ou seja,
ele é vitalício. Mas é a qualquer momento? Não. Fez o concurso público de provas e títulos, com a participação do OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo o quê? 3 anos de atividade jurídica. Fez o concurso, entrou, tomou posse, já é vitalício? Não. A vitaliciedade no primeiro grau, ela será alcançada o quê? Após 2 anos de efetivo exercício. Então a vitaliciedade, ó, vitaliciedade no primeiro grau, após o quê? 2 anos. Nos tribunais, essa vitaliciedade é alcançada com a posse. Tomou posse no Supremo? Vitalício. Tomou posse no 5º Constitucional? Vitalício. Isso é muito importante pra gente. Você vai ser estável. E a estabilidade, ela é alcançada o quê? Após 3 anos de exercício. A vitaliciedade não. Após 2 anos no primeiro grau. Nesses 2 anos, enquanto ele ainda não é vitalício, ele poderá perder o cargo por decisão administrativa do tribunal, sim ou não? Sim. Agora, uma vez vitalício, ele só poderá perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Nós temos as garantias de imparcialidade, vocês são campeões em prova. E certamente pode cair alguma coisa assim. Imparcialidade são as vedações. É vedado ao membro do MP e também ao magistrado, primeira, exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério. É vedado também dedicar-se à atividade político-partidária, receber custo em processos. Ele não poderá exercer advocacia no juízo do tribunal do qual se afastou antes de decorrido o quê? 3 anos do afastamento por exoneração ou aposentadoria. É a chamada quarentena. Tudo aplicado ao membro do MP e também aos membros do Poder Judiciário. Então, excelente dica para você dentro do Poder Judiciário. Mas acabou? Claro que não. Tem mais. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de direitos políticos. Sim, o artigo 15 fala da privação de direitos políticos. Então, a primeira observação qual é? Cassação. O artigo 15 fala que é vedada a cassação de direitos políticos. Então, ele vai colocar uma historinha, vai falar que os direitos políticos serão cassados em determinadas situações. Não. Não há cassação de direitos políticos. Há perda ou suspensão. Isso de acordo com o artigo 15. E eu coloquei aqui um quadrinho para a gente identificar. O inciso 1 fala de cancelamento da naturalização por sentença transitada de julgado. Cancelou a naturalização. Nacionalidade, naturalização, é uma condição sine qua non para que o indivíduo seja o quê? Cidadão. Por isso você sabe muito bem que a definição de cidadania é diferente de nacionalidade. Bem, para que o indivíduo seja cidadão, ele necessariamente tem que ser o quê? Nacional. Então, se ele perde a nacionalidade, automaticamente ele perde o quê? Os direitos políticos. Por isso, o inciso 1 é o quê? Perda dos direitos políticos. O inciso 2 fala de incapacidade civil absoluta, não é relativa, cuidado com essa palavra. Absoluta. Neste caso, incapacidade civil absoluta é o quê? Suspensão de direitos políticos. Assim como o inciso 3, condenação criminal transitada de julgado, enquanto durar os seus efeitos. Então, repare, condenação criminal transitada de julgado enquanto durar os seus efeitos é o caso de quê? Suspensão de direitos políticos. O inciso 5 fala de improbidade administrativa, que também é o quê? Suspensão. Agora, o inciso 4, ele fala da dupla recusa. Sim, dupla recusa. O que está lá no artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir pressão alternativa fixada em lei. Ou seja, aquela dupla recusa, ela vai ensejar o quê? Perda ou suspensão. Repare, pessoal, que isso não é pacífico pela doutrina, mas a FCC, ela vem cobrando o quê? Perda. Ela vem cobrando perda, mas já colocou suspensão? Também já colocou. Cuidado, a princípio é o quê? Perda. Cuidado com isso na questão. Ele pode perguntar. Então, está aqui, privação de direitos políticos. Ainda em direitos políticos, o que a gente vai ver agora? As condições genéricas de elegibilidade. Artigo 14, parágrafo 13, ou melhor, terceiro, isso cai direto em prova. PANDOF. PANDOF. Eu chamo de PANDOF. Memorize comigo, rapidinho. PANDOF. Bem, olha aqui. Primeiro, para que o indivíduo possa pleitear um cargo eletivo, ele vai ter que estar o quê? Em pleno gozo dos direitos políticos. Pleno gozo dos direitos políticos. Ele vai ter que estar alistado eleitoralmente. Então, temos que encontrar o quê? O alistamento eleitoral. Sim. Por isso, os inalistáveis, quem são? Os conscritos e os estrangeiros, eles não poderão pleitear um cargo eletivo. PANDOF, pleno gozo de direitos políticos, alistamento eleitoral, tem que ter o quê? A nacionalidade brasileira. Muito cuidado, porque você sabe que tem uma exceção, que é o português equiparado. O português equiparado, artigo 12, parágrafo 1º, ele terá os mesmos direitos de quem? Do brasileiro naturalizado. Mas tem que ter a nacionalidade brasileira.
o estrangeiro, ele não poderá pleitear um cargo eletivo. Ele vai ter que ter, além disso, o domicílio eleitoral, PANDOF, do domicílio eleitoral na circunscrição onde ele quer concorrer. Então tem que ter o domicílio eleitoral naquela circunscrição onde ele quer concorrer. É uma das condições. Também vai ter que ter o quê? Filiação partidária. Então não existe candidatura avulsa. Ele vai ter que estar afiliado a um partido político. Essas são as dicas e você sabe muito bem que você pode contar com a gente a todo momento. Então se faltar alguma coisa, se você não conseguir achar no Face, Instagram, Periscope, não conseguiu nenhum contato, liga para esse telefone, ó, 3530 21 18. E aí você poderá certamente falar com a gente e tirar suas dúvidas. PANDOF, pleno gosto de direitos políticos, alistamento eleitoral, nacionalidade, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e, tô brincando, né? Idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governadores e vice-governadores, 21 para juiz de paz, deputados, prefeito e vice-prefeito e 18 para vereadores. São as condições genéricas de elegibilidade. Olha só para você memorizar. Como ficou fácil? PANDOF, tá bonitinho, com as idades respectivas, executivo, legislativo, judiciário. Assim fica fácil. Ó aqui, ó, 35, 30, 21, 18, nossa idade e vamos em frente. A próxima dica é em relação a remédios constitucionais. Os remédios constitucionais são ações que visam proteger os nossos direitos fundamentais. Eles se dividem em ações judiciais, que vão acionar o Poder Judiciário, e ações administrativas. Os remédios administrativos são direito de petição e certidão, muito cobrado em prova. Lembrando, negado o direito de certidão ou petição, entra em ação o remédio judicial. Qual é o remédio? Mandado de segurança. Bem, o que eu quero frisar com você, que sempre cai, e agora, como houve uma mudança, é importante a gente frisar o mandado de injunção. O mandado de injunção é um remédio que está no artigo 5º, inciso 71. Ele visa suprir falta de norma regulamentadora, falta total ou parcial de norma regulamentadora que está inviabilizada porque falta a regulamentação daquele texto constitucional. Sim, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania. E o que eu quero que você entenda desse mandado de injunção? Tivemos uma grande modificação agora. O mandado de injunção ele passou a ser regulamentado pela Lei 13.300. 13.300. Foi uma mudança. Então eu quero que você leia essa lei. Por quê? Teve novidades aqui. Quais são as novidades? Primeira novidade, que ela incluiu. Olha, o mandado de injunção entrará em ação quando for para, suprir falta total ou parcial de norma regulamentadora, que está tornando inviável um direito constitucional, uma prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania, cidadania. Sim. O outro dispositivo importante para a gente, que a lei mudou, é que hoje a lei estabelece o mandado de injunção o quê? Coletivo. Como é uma coisa nova, ele pode cobrar. Então dê uma atenção especial para o mandado de injunção. Outra observação é, como o mandado de injunção, eles vai visar regulamentar o texto constitucional, bem, só caberá mandado de injunção repressivamente, não preventivamente. E o mandado de injunção, ele só caberá em face de uma norma de eficácia o quê? Limitada. A norma de eficácia limitada é aquela que depende de norma regulamentadora, que depende de regulamentação para produzir seus efeitos. Por isso, o mandado de injunção só caberá diante dessa norma de eficácia limitada. É um dispositivo. Olhe para cá. Lembre-se também que cada remédio desse tem a sua finalidade. Ação de habeas corpus, para proteger o quê? A liberdade de locomoção. Então, visou proteger a liberdade de locomoção, habeas corpus. Habeas data, informações da pessoa do impetrante, ou retificação de dados da pessoa do impetrante. Olhe sempre para a finalidade. Mandado de segurança, protege o direito líquido e certo. Mas é qualquer direito líquido e certo? Não. É o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O mandado de injunção já falamos, agora a ação popular, ela visa anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio público, entidade que o Estado participe, patrimônio histórico e patrimônio cultural. Sim, e quem poderá impetrar essa ação popular? Cai demais. Somente o cidadão, ou seja, o brasileiro nato ou naturalizado que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Ele é o legitimado para impetrar a ação popular visando anular ato lesivo a esses direitos previsto no artigo 5º, inciso 73. Não poderia deixar de falar, para terminar as nossas dicas, de nacionalidade.
ponto que sempre está previsto nas provas da FCC. Nacionalidade é um ponto muito importante. Nós sabemos que existe a nacionalidade originária, primária, de origem, ab-ovo, e a nacionalidade derivada, adquirida, secundária, aquela conquistada através de um ato volitivo. A nacionalidade originária está no artigo 12, inciso 1. Serão brasileiros natos aqueles que nascerem na República Federativa do Brasil, ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, desde que nenhum esteja a serviço do seu país. Então, preste atenção, nasceu no solo brasileiro, essa é a nossa regra, nasceu no solo brasileiro nato, ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, desde que nenhum deles esteja a serviço do seu país. Essa é a nossa regra. Também serão natos os nascidos no exterior, de pai ou mãe brasileira, critério ius sanguinis, conjugado com critério funcional, desde que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Se estiver a serviço da República Federativa do Brasil, automaticamente será o quê? Brasileiro nato. Agora, nasceu no exterior, de pai ou mãe brasileiro, que não estão a serviço da República Federativa do Brasil, aí ele tem duas opções. Primeiro, registro na repartição competente, já será o quê? Brasileiro nato. Primeira opção. Ou tem outra opção? Sim. Vir para o Brasil, fixar residência em qualquer época, e após atingir a maioridade, optar pela nacionalidade o quê? Brasileira. Essa é chamada nacionalidade potestativa. Potestativa. Essas são as espécies originárias. Já a nacionalidade secundária, adquirida, derivada, dá pra gente um naturalizado. E lá no artigo 12, inciso 2, fala o seguinte: são naturalizados os estrangeiros que adquiriram nacionalidade na forma da lei. Existem dois tipos de naturalização: a chamada ordinária e a chamada extraordinária. Serão naturalizados os estrangeiros que adquiram nacionalidade na forma da lei. A Lei 6815 de 80 é o Estatuto do Estrangeiro, exigindo-se aos originários de países de língua portuguesa apenas o quê? Residência por ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, aqueles originários de países de língua portuguesa, basta o quê? Residência por ano ininterrupto e idoneidade moral. Também vamos encontrar a naturalização extraordinária. Na naturalização extraordinária, serão naturalizados aqueles estrangeiros de qualquer nacionalidade que tenham mais de 15 anos de residência ininterrupta, estejam sem condenação penal, desde que façam o quê? O requerimento. Desde que faça o requerimento. É a chamada naturalização o quê? Extraordinária, ou também chamada quinzenária, porque ele vai ter que ficar por mais de 15 anos ininterrupto na República Federativa do Brasil, que eu quero que você entenda. Na naturalização ordinária, anote aí, a concessão é o quê? Discricionária. Já na naturalização extraordinária, ou também chamada quinzenária, a concessão da República Federativa do Brasil será o quê? Obrigatória, vinculada. Essas foram as nossas dicas para o TRE São Paulo. Estamos juntos aí até o dia da tua posse. Professor Fábio Ramos, à tua disposição.